Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Hoje haverá vários temas, pedindo para que vocês compartilhem. Dê um joinha lá no canal, tá no YouTube, tá no Facebook também. Então, tem uma frase que eu peguei de um livro, que é Encontro Marcado, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Aí diz, no item 11, em louvor dos outros, tema, necessidade de beneficência. Quando alguém te induza a esquecer o impositivo do amparo aos outros, pensa em ti mesmo. Então a gente tem que se cuidar, pensar na gente, para poder fazer a benevolência, porque se a gente não está bem, como que a gente vai dar aquilo que a gente não tem? Mas a gente tem que ser honesto e não querer o que realmente não é da gente. Isso é digno, porque é a energia de outrem, de outra pessoa, e isso se chama vampirismo. Então tem que tomar cuidado, porque Jesus está na obra. Ele é o gerente supremo. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Desculpa. Vou fazer um enunciado em espanhol. Eu não tenho o espanhol, mas aí eu peguei um trecho que foi me passado, do Evangelho também. Paciência em vuestro coração. Jesus ha ido a preparar um hogar para todos os que creem em Él. No se turbe vuestro coração, creéis em Deus, crede também em mim. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, vos pues a preparar lugar para vosotros. E si me fuere y os prepare lugar, vendré outras vezes e os tomar a si mesmo, para que donde eu estou, vosotros também esteis. Comparte estas buenas novas com outros. Jesus digo, ide por todos o mundo e predicarde o evangelho a toda criatura. El que ganha almas é sábio. Marcos 16:15, Provérbio 11:30. Vamos dar sequência, eu vou falar, que já foi falado anteriormente, e ele pediu para repetir novamente sobre a prosperidade e os bens transitórios. A teologia da prosperidade subverte o pensamento histórico do cristianismo, que compreende o trinômio fé, obras, amor,
como um meio para se chegar a Deus, que por si também é amor. Na religião neoliberal, Deus é transformado em meio para se chegar ao fim bem específico, que é o dinheiro. Mas isso Deus já nos deu, a nossa criação, basta trabalharmos para isso. A prosperidade já faz parte de nós, é divino. E lembrar que a prosperidade não é só bens materiais, não. É também bens espirituais. E esses bens são muito importantes. Nos dá equilíbrio e nos leva a Deus. Pensando ainda sobre a prosperidade material, ele nos deu as leis do trabalho, as leis do progresso, que é o meio de buscarmos a nossa prosperidade. O capítulo 25, o Evangelho segundo o Espiritismo, é dedicado inteiramente às leis de prosperidade. Ajuda-te, o céu ajudará, buscai e achareis. Quem busca com afinco consegue. Deus nos ajuda sempre. É só nós não cruzarmos os braços. Quem não deseja prosperidade, quem não deseja ter dinheiro, é pecado ter esse desejo? É claro que não. Onde está escrito isso? Quem trabalha com honestidade tem essas prerrogativas de Deus. Sim. Agora, é preciso termos cuidado com os exageros, os excessos com o egoísmo. Olha o ditado, quem diz quanto maior a altura, maior é o tombo. Deus dá, mas também pode tirar. Nós somos depositários fiéis de tudo que Deus nos provê. O dinheiro é importante. É um meio para construirmos muitas coisas, ter uma vida melhor, ser rico, sim, mas não egoísta e querer só para si. Devemos ajudar ao próximo através da caridade. Acertadamente disse um papa que sobre toda a riqueza pesa uma hipoteca social. E isso é bem verdade. O dinheiro nos dá bem-estar, com certeza, se soubermos usá-lo de forma adequada. As pessoas que têm depressão, muitas das vezes entram em uma corrida alucinada de comprar coisas, sentem um vazio interior e parece que vão preencher esse vazio quando vão às compras. E muitos acabam queimando seus cartões de crédito, suas contas bancárias, porque perde completamente a noção do dinheiro por um sistema de infelicidade e inconformismo com sua própria vida. Dá um estímulo positivo por um momento e passa logo. É efêmero, muitos passam por esta situação. A felicidade não pode depender única e exclusivamente do dinheiro. Não podemos ficar apegados a ele e achar que somente ele nos fará feliz, ou sem ele vamos ser infelizes. E lembrar que, como diz o título da matéria, é transitório. Vale enquanto estivermos aqui neste mundo. Ninguém vai levar isso para o lado de lá quando chegar a nossa vez, não é mesmo? Caixão não tem gaveta, pessoal. E para terminar, vamos concluir com um pensamento importante para todos nós. Querer sempre mais. Para quê? Uma coisa que não domine os nossos corações.
É só lembrar. Então, para que tanto? As pessoas têm que ser justas e honestas com os seus corações, né? Porque não vai levar nada. É importante para nós termos isso em mente, né? Ser é mais importante do que ter. Quando acharmos que de muito precisamos, pobres estamos. E que Jesus nos abençoe a todos. Amém. Agora vamos começar um pouquinho a falar sobre a apometria e em sequência a esquizofrenia e a neurose. Tem bastante coisa hoje para falar, tem que ter paciência. Me ajuda a compartilhar. Diferenças físicas e mentais na apometria. São condições em que a pessoa usa o perispírito por meio de vícios diretos ou indiretos. Muitos espíritos, na hora da encarnação, escolhem as formas que querem reencarnar, por dívidas que não cumpriram em encarnações anteriores. Em um trabalho informado sobre este fato, cujo sofrimento é devido à pessoa ao ato de autopunição e autocondenação. Exemplo disso, o suicídio impensado, acordando num astral inferior, sofrendo a consequência de arrepender-se do fato de ter se suicidado. Vamos falar um pouquinho do autismo. Autismo. Espiritualmente, estudiosos no assunto dizem que são espíritos que há muito tempo foram exilados de outro planeta para a Terra. Não aceitam suas condições e principalmente a estadia. São excessivamente portadores de muito conhecimento, burlam a lei da reencarnação. Entretanto, estão no auge da lei da encarnatória planetária. A misericórdia divina deu a oportunidade para que ocorra. São personalidades múltiplas, desarmonicamente, vivendo uma vida paralela, trabalhadores da última hora. Aplica-se nesta personalidade a lei da apometria, a lei da telúrica sobre o espírito para evitar uma próxima reencarnação. Então tem que passar por uma apometria, assim. Perispírito é o envoltório, o corpo fluídico ou etéreo. Encontra-se todos os órgãos e estrutura biológica necessários ao corpo físico, modelador do corpo físico, o corpo. Um pouquinho de apometria. Agora vamos entrar já direto. Depois vai ter aqui na descrição o enunciado do Dr. Antônio, que ele é psicanalista. Quem precisar pode chamá-lo lá. Vou pedir permissão para ele. É lógico, ele tem uma escola de psicanálise e, se precisar, ele indica um psiquiatra, né? Se há necessidade, mas quem precisa passa pela apometria e aí depois precisa fazer também essa parte médica aqui na Terra. É necessário uma psicanálise, um psicólogo, um psiquiatra. E eu vou colocar na descrição, né? Ele nem está sabendo disso, mas eu vou colocar na descrição. Vou avisar ele, doutor, dá um jeito aí, ajuda o pessoal. É lógico, tem a parte de benevolência, que quando ele vê que realmente a pessoa não tem condições de pagar, aí tem a benevolência. Agora, aqueles que têm condições de pagar, tem que pagar, né, pessoal? Porque senão como que fica lá a escola, o local físico, ele tem que manter tudo isso lá também, né? E ele tem vários profissionais. E quem quiser fazer o curso, quem acha que
que deve fazer o curso, ele vai convidar. Tipo, no próprio curso, aí aprende várias coisas e vai ter o próprio o autotratamento. Ele é maravilhoso, pessoa. Ele e a esposa. E tem uma equipe trabalhando com ele. E eu não vou esquecer de colocar na descrição. Dr. Antônio. Esquizofrenia. Médico diagnóstico. O indivíduo tem pensamentos, experiências fora da realidade, comportamento de forma desorganizada, deixando de atributos tão simples do dia a dia como um simples tomar banho e até mesmo alimentar-se. Atributos tão simples, tomar banho e até mesmo alimentar-se. Que coisa, né? Característica: inquieto, irritado, agressivo, automutilação, compulsivo, excitabilidade, hostil, hiperatividade, até mesmo isolar-se. Inventa coisas, delírios, lento, e as características que tem aí, por isso que tem que passar por uma pessoa especializada. Pode se ajudar na apometria também. Sintomas psicológicos: delirando a nível religioso, alucinado, persecutório, depressivo, medo, paranoico, desconfiado, ouve vozes e surtos. Então tem que ver realmente se é o lado espiritual ou é o lado psicológico. Tem que ter esse tratamento junto para poder ter, né, um resultado assim maravilhoso. Tratamento. Dizem que no DNA não se acharam nada a respeito da esquizofrenia. Não está no sangue, né? Não tem cura, infelizmente, mas tem um tratamento. Remédios antipsicóticos devem ser observados, pois ocorrem muitos efeitos colaterais. Então, por isso tem que passar pelo psicanalista, pelo psicólogo. Para depois ele falar assim, olha, infelizmente nós vamos ter que trabalhar em conjunto. Há casos. Aí é o psiquiatra, né? Que é o médico. Psicólogo não é médico, pessoal, e nem psicanalista. Vamos deixar isso bem separado aí. Com a modernidade surgiram novas formas de medicamentos de segunda geração, atuando menos interferência químico-cerebral, né? Na serotonina. Lembrando, é essencial ir ao médico. Podemos trabalhar na apometria, sim, para ajudar os médicos lá. Às vezes os médicos falam, olha, por que você não vai, passa por uma apometria? Mas ele está cuidando junto, para poder ajudar isso aí tudo. Hoje os psicólogos, eles trabalham com o sistema apométrico. Muitos deles estão vindo para esta área. Vamos dar uma sequência e vamos falar da neurose. Uma das características do século parece ser o aumento prodigioso que tem experimentado em seu decurso as pessoas que sofrem dos nervos, os nervosinhos. E a que tecnicamente chamamos neuróticas. Ser neurótico significa, pois, viver de tal maneira que todos os problemas existenciais agregam-se ou de um padecimento provocado por um desequilíbrio ou desarmonia funcional do sistema nervoso, ao qual compete assegurar a unidade e a síntese pessoal ao mesmo tempo que proporciona os recursos necessários para manter uma capacidade normal de adaptação individual às variações do ambiente. Muitas são as pessoas que confundem o neurótico com o desequilibrado
isto é, com o sujeito que está desconcentrado do seu modo de pensar e sofre manias. Não há dúvida que há neuróticos desequilibrados, como existe também desequilibrados neuróticos. Olha aí os médicos novamente e os especialistas. Mas o fato de quem sofre de dor de cabeça também possa sofrer de calos nos pés não autoriza a confundir esses dois males. Então tem que separar essas coisas. Em geral, as pessoas a quem o vulgo chama-se desequilibradas são as que os médicos especialistas denominam de psicopatas, ou melhor, psicóticas, e representa os diversos tipos de graus de alteração mentais crônicas, muitas vezes compatível com a vida social. A julgar pela venda de remédios, tonificantes, calmantes, reguladores, etc., do sistema nervoso, podemos inferir que, principalmente nas grandes cidades do chamado mundo, compreender e atacar tão alarmante fenômeno. Podemos agora perguntar-nos quais seriam, em linhas gerais, o motivo determinantes dessa endemia neurótica e logo se revelariam os fatos de notável importância. Em primeiro lugar, já se pode adiantar que muitos dos transtornos considerados durante o século passado, com alterações dos diversos órgãos corporais, são atualmente atribuídos ao desequilíbrio do sistema nervoso, o que implica não tanto um aumento real do número de pessoas neuróticas, mas um aumento do número de neuróticos diagnosticados como tais. Assim, uma grande parte da clientela que no início deste século incluía os consultórios dos grandes clínicos e especialistas do livre, que são as únicas das quais possuímos até agora dados estatísticos oficiais sobre esse assunto. O número de neuróticos realmente é alarmante. Assim, por exemplo, em Nova York, que calcula-se que uma de cada 10 pessoas pode ser incluída nessa classificação, sendo uma em 6 transitoriamente tributária da farmacopeia acima citada. Consequentemente, o número de médicos e serviços destinados ao tratamento dos diversos tipos de neurose, melhor seria escrever dos diversos modos de existir neuroticamente, tem aumentado em progressão geométrica nas 2 últimas décadas naquela cidade. E do mesmo modo, tem aumentado as discussões, as teorias, os métodos e os meios com que se procura. Está terminando, pessoal. Pois volta. É bom esse texto que foi escrito, é muito bom. Além dessas dicas tão importantes, apresentamos na sequência uma valorosa oração na hora de dormir e desejamos um bom sono para todos vocês. Na hora de dormir, qual a oração? É o Pai Nosso. Ô pessoal, Pai Nosso. Quer que eu faça o Pai Nosso? Vou fazer agora. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. E ao levantar, faz uma Ave Maria. Coloca um pouquinho de água do lado para... Você mesmo pode, com a sua fé, fluidificar essas águas. E vamos dar continuação no Evangelho.
Estou falando para vocês que vai ser um pouco longo, né? O Evangelho, vamos falar sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos. Primeiro de tudo, vamos saber o que dizer sobre a indulgência. Significa termos a disposição para perdoar culpas ou erros, ter clemência, misericórdia para com os outros e a nós mesmos. Nesta questão, o Livro dos Espíritos fora perguntado ao Espírito da Verdade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta foi a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Existe uma linha tênue entre ser indulgente e ser conivente. É preciso que tenhamos esse discernimento. Ser indulgente é ter compaixão para com os defeitos alheios, mesmo sabendo que esteja errado, não concordando com o comportamento errôneo do outro, porém, sem destacá-los aos quatro ventos, para que todos saibam. Ou seja, é ter um olhar de misericórdia, compaixão, compreensão sobre o outro, sem julgar mesmo, sabendo que eles existem e são reais aos nossos olhos. No final do texto eu vou falar um negocinho para vocês, muito importante. Lembrando que a indulgência é diferente da convivência. Não devemos concordar e encobrir os erros detectados no outro, mas termos o entendimento das razões desse nosso irmão e não expor seus erros aos quatro ventos, para que todos saibam, e sim chamá-lo em particular e expor o nosso ponto de vista com compaixão, com misericórdia. Vide o exemplo da mulher adúltera. Jesus não o julgou, dizendo que tivesse sem pecado, que atire a primeira pedra, né? E concluiu: vá e não peques mais. Que Jesus abençoe a todos. Logo, logo eu vou fazer assim um vídeo da minha história. 25 anos da minha história, logo, logo vai estar no ar. Doa quem doer. Tá bom, pessoal? Vocês vão saber quem é o seu André. O seu André está cheio de feridas também. O seu André ajuda aqui as pessoas. E o seu André trabalha com a espiritualidade e eu não brinco aqui dentro desta casa. A doação é total aqui. Eu vou contar 25 anos da minha vida. Aí vocês vão entender por que Jesus colocou nessa egrégora, né? O que aconteceu comigo realmente e as pessoas que passam nesta casa e os pedidos dela. Eu vou falar um pouquinho de cada coisa para vocês. 25 anos da minha vida. Vamos dar sequência. Conheça de perto a dor alheia. Reclamar e estar envolto no próprio ego egoísta, sempre acreditando que sua sofrência é pior, isto ocorre por dificuldades de sair do mundinho particular, entrar em contato com a dor alheia, sentir a empatia pelo outro, colabora para o fato de evolução mental, emocional. A solidariedade quebra qualquer forma de preconceitos, depressões, o que denota ser que ninguém é coitadinho, todos sofrem expiações e provações. O sair de si para sentir a dor do outro constitui a verdadeira caridade. Amizade sincera, de grande valor. A amizade é o amor que nunca acaba. Eu vou parar por aqui, senão vai ficar extenso esse texto aqui. E já vamos lá para o outro. E no final eu vou fazer a oração de São Jorge, guerreiro, mas antes vamos falar das trevas e da luz.
Estou preparando um texto sobre o inferno, né? Sobre o inferno, quem é o Satanás, o capeta, esses nomes que todos sabem, né? Quando a gente nasce, aí a família fala, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que é tudo isso. As trevas e a luz, o fundo do poço. O diabólico existe? Bom, o que pode ser feito quando em projeção negativa, decaídos por forças, levando-nos a desistir de ideais? É óbvio, no sofrimento chamamos por forças positivas universal. Deus, o Supremo, muitas das vezes colocando em dúvida se Deus existe. Os trabalhos realizados com a energia positiva transformará todo esse momento de aflição emocional, financeiro e social, colocando no eixo harmônico. Entretanto, é necessário uma reforma íntima. O importante é desligar do passado, abdicar de obsessões por outras almas encarnadas, seguindo em frente em sua jornada encarnatória espiritual. A felicidade tão passageira não durou. O quanto pensava, milhões de perguntas e nada de resposta. Deus existe. Realmente existe o plano espiritual. Muitas vezes, quando o estado vibracional acomete o desequilíbrio, é o momento que os espíritos zombeteiros, doentios, sugadores de energia vital aproxima-se, põe esta afinidade de baixa energia. As trevas e entidades do mal estão muito mais à vontade para emanar energias negativas na sociedade e, em especial, na crosta terrestre por competições, inveja, egoísmo, falta de caridade e solidariedade. Ultimamente falam-se muito do campo apométrico, manipulação de energia. Isto porque dentro dos trabalhos elaborados acontecem trocas energéticas, cujos trabalhadores umbandistas, holísticos, campos de magias e propriamente trabalhadores que realizam o anímico atuam. Um aviso aos umbandistas incorporadores que trabalham na apometria: deve ficar atento para não se sintam sugados energeticamente, trazendo do assistido negatividade, desequilibrando o emocional e o físico. Então tem que ficar atento. A pessoa que está comandando toda aquela roda ou em mesas tem que ver como que ele saiu do trabalho. Tem que ter um outro médico que realmente perceba para fazer a limpeza. Senão ele acaba trazendo toda a energia, porque é uma troca de energia, né? Vamos lá para o final, oração, e obrigado mais uma vez por estarmos nos seus lares, né? Ajuda a compartilhar e logo logo nós vamos ter um vídeo espetacular aí no ar, aí vocês vão saber de tudo, né? Não adianta se esconder, hein? O mal nunca se esconde do bem. É que ele está dizendo aqui para mim do meu lado, o mentor. Oração de São Jorge, guerreiro. Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge para que meus inimigos, tendo os pés, não me alcance, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições.
Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com as suas forças e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, como ficou perante a vós o dragão do mal. Assim seja com o poder de Deus, de seu Filho Jesus, da Santíssima Virgem e do Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Vou fazer agora, para terminar agora de vez mesmo, senão vai ficar, né, muito longo, o credo. E logo, logo vai ter a oração de Santo Antoninho da Costa Marmo. O mentor está aqui na ponta da mesa e o mentor pediu para colocar aqui, que logo, logo vai ter a oração dele para vocês. Quem precisa de um grande milagre, tenha fé que ele é maravilhoso. Está ajudando muitas pessoas. É a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigado mais uma vez. Amém.